Bom, gente, vamos começar aqui o nosso conteúdo de banco de dados. Eu sempre vou estar fazendo, nessa parte inicial, eu vou estar fazendo uma leitura do slide, depois eu vou voltar explicando ele. Vamos lá. Um banco de dados, também conhecido como base de dados, é um conjunto de arquivos estruturados de forma a facilitar o acesso de conjuntos de dados. Esses dados encontram-se de alguma forma relacionados. Por exemplo, em um banco de dados de funcionários de uma empresa, podemos encontrar alguns dados, tais como dados pessoais, nome e endereço, dados de documentos, lotação, e dados funcionais, cargo, data de admissão e etc. Lá no Java, quando vocês começaram a programar, via a necessidade de você guardar informações dentro de variáveis. Só que depois, quando você fechava o Java, obviamente, essas informações se perdiam, porque as variáveis é de memória volátil. Então, quando desliga o computador, ou fecha simplesmente o aplicativo, as informações que estavam dentro dela se perdem. Depois, lá em Programação 2, vocês aprenderam a guardar dados em arquivos de texto. Então, vocês tinham várias variáveis lá, vocês guardavam em arquivo de texto e depois vocês conseguiam fazer recuperação disso. Porém, é muito frágil você guardar as informações em arquivos de texto. Mais para frente, nesse mesmo slide, a gente vai estar explicando melhor o porquê. Então, para isso, foi criado programas específicos só para gerenciar esses dados. Daí a ideia do banco de dados. Com o crescimento do volume e tipo dos dados nas organizações, é preciso utilizar softwares especiais para gerenciá-los, os chamados SGDBs, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Um SGDB é um software de caráter geral para manipulação eficiente de grandes coleções de informações estruturadas e armazenadas de uma forma consistente e integrada. Tais sistemas incluem módulos para consulta, atualização e as interfaces entre sistema e usuário. Então aqui, gente, ao invés, igual vocês faziam lá em Programação 2, com Java, que vocês tinham um software que lia diretamente os arquivos de texto onde os dados estavam, agora mais não. Agora a gente vai usar um programa intermediário, um SGDB. E aí o nosso software vai solicitar dados para o SGDB e o SGDB vai gerenciar esses dados, mandando só a resposta para a gente. O nosso principal foco dessa disciplina é como trabalhar e entender esses SGDBs. Aqui eu venho trazendo para vocês o contexto histórico do primeiro SGDB a ser criado no final da década de 60. Antes disso, o que a gente tinha eram grandes gerenciadores de arquivos, que simulavam mais ou menos um SGDB, só que era muito frágil. Agora vamos citar aqui as vantagens e desvantagens de você usar um sistema de arquivos em relação ao SGDBs. Vamos lá. Dificuldade no acesso aos dados. Diferentemente dos SGDBs, o sistema de arquivos não possui um ambiente de recuperação dos dados armazenados. Com isso, para cada informação a ser gerada, é necessário construir uma aplicação. O que ele quer dizer com isso? No SGDB existe uma interface de diversos comandos para a gente estar recuperando essas informações e salvando e atualizando. No sistema gerenciador de arquivo normal, você tinha que implementar na mão, desenvolver o gerenciador de arquivo, falando o que você quer apagar, o que você quer deixar, o que você quer atualizar. É muito mais trabalhoso. Ao invés de você aprender alguns comandos que gerenciam isso, você tinha que basicamente desenvolver um outro software só para gerenciar isso, o que era muito mais penoso para o desenvolvedor. Outro contexto aqui: anomalias de acesso concorrente. Considerando o acesso simultâneo aos arquivos por diferentes aplicações ou por diferentes usuários de uma mesma aplicação, pode gerar inconsistência nesses arquivos devido a esses acessos. Isso aqui, gente, é muito importante. Por exemplo, vamos supor que um banco utilize um gerenciador de arquivo e não um SGDB. E aí fica um arquivo lá, de texto com todas as informações dos clientes, inclusive, vamos supor, o saldo da conta bancária dele. E ao mesmo tempo, ele tenta acessar, fazer um saque de R$500, por exemplo. E vamos supor que só tem R$600 na conta.
quando bate ao mesmo tempo, por não ter um controle de acesso, um controle de concorrência de acesso, quem pode ter informação primeiro, os dois acabam acessando ao mesmo tempo. O que acontece com isso? Vai aparecer lá que os dois têm saldo e os dois sacam R$ 500, sendo que não tem R$ 500 na conta. Isso aqui é um exemplo muito simplório para explicar para vocês a ideia de controle de acesso. Num SGDB já não. Bate os dois para acessar ao mesmo tempo, o sistema gerenciador do banco de dados decide qual dos dois vai ter primeiro acesso e só libera para o segundo a pessoa ter o acesso depois que o primeiro finalizar. Daí a grande importância de você ter um controle de acesso ao concorrente. E problema de segurança também. Todos os usuários possuem perfil para acessar todos os dados disponíveis em um arquivo. Vamos supor, eu tenho um banco de dados, eu sei que é um arquivo de texto. Qualquer um pode dar 2 cliques naquele arquivo e ver todas as informações que estão ali dentro. E isso não é interessante. Na grande maioria das vezes, eu preciso de criar certos níveis de privilégio para que só certas pessoas tenham acesso a determinado tipo de informações mais importantes, mais sigilosas. E qual a importância dos bancos de dados no modo de vida da sociedade atual? Porque parece assim, né, algo mais distante, algo muito aplicado à computação, que na prática a gente não usa tanto, mas pelo contrário. Durante o dia a dia, nós nos deparamos com situações que direta ou indiretamente têm relação com o banco de dados. Por exemplo, uma compra no cartão de crédito. Quando você compra no cartão de crédito, você está acessando a sua conta bancária e você está removendo o saldo dela. E isso aí está gravado em um banco de dados. Se não tivesse, todo mundo teria compra infinita aí, né, dinheiro infinito para comprar o que quisesse. Não é o caso. Outro exemplo, quando você vai consultar um livro numa biblioteca, por exemplo, né, num software de biblioteca, tem vários, é um banco de dados. Lá foram gravados, né, todos os livros registrados no banco de dados, e quando você faz uma busca, ele está buscando nesse banco de dados. Um outro exemplo aqui, olha, bem usual do nosso dia a dia, quando a gente vai acessar um e-mail. Nosso e-mail é vinculado a uma conta que tem login e senha, e tem todo o conteúdo dos nossos e-mails lá, os e-mails enviados, os e-mails recebidos, tudo isso fica salvo em um banco de dados. Por aí vocês têm uma noção que, do jeito que nós vivemos hoje, na nossa sociedade atual, simplesmente se não existisse o banco de dados, ela não ia funcionar mais conforme ela é hoje. Ao nível de importância que você pode ver na aplicação de banco de dados. Exemplos de aplicações aqui. Por exemplo, no comércio. A gente quer guardar numa base de dados quem são os nossos clientes, por exemplo. Onde eles moram, data de aniversário. Outra coisa que a gente quer guardar são nossas vendas. O vendedor, né, o funcionário que realizou a venda, a data, o valor dessa venda. Outra coisa aqui, olha, são os nossos produtos, né, que é chamado muito de controle de estoque. Quantos produtos a gente tem no estoque, quantidade, cada um, a variedade, né, cor, tamanho, peso, dependendo do tipo de comércio, tem que ter todas essas informações. Uma outra aplicabilidade aqui, uma faculdade, por exemplo. Na faculdade, a gente deseja guardar informações dos nossos alunos, das turmas, das disciplinas. Outra aplicação, um hospital. A gente precisa guardar informações dos pacientes, dos médicos, das consultas que esses pacientes fazem com esses médicos. São todas explicações essenciais que precisam do uso de banco de dados. Erros de desenvolvimento. Na fase de desenvolvimento de um software, a equipe de desenvolvedores consome muito tempo de trabalho, podendo durar meses a anos, gerando uma despesa muito alta para essas empresas que as custeiam. Assim, uma falha ao término desse processo pode gerar enormes prejuízos e diversos outros transtornos em decorrência dos complicadores gerados. Então aqui eu vou trazendo para você um contexto histórico também da explosão aqui, olha, do Ariane 511. Isso aqui foi um foguete, né, da NASA. Se muito me engano, foi um ônibus espacial, mas o que explodiu foi o foguete, onde o ônibus espacial estava pendurado. Esse foguete aqui, quando ele foi projetado,
né, tinham vários cálculos de ângulo, de força. Vocês imaginem, né, o tanto de cálculo embutido que não tinha aqui dentro. E quando ele foi projetado, foi usada uma escala, eu acho que de 16 casas decimais depois da vírgula para fazer os cálculos. Então as variáveis que continham os cálculos ali tinha até 16 casas decimais de nível de precisão. Quando foi implementado no foguete, o foguete tinha apenas 8 casas decimais, então não tinha o mesmo nível de precisão. Conforme o foguete foi lançado e a pressão foi aumentando e todos os computadores de bordo foram fazendo os cálculos para mudar o ângulo, para aumentar a força, esses números foram arredondando, porque tinham só 8 casas decimais. E diferentemente dos cálculos que eles fizeram lá com 16 casas decimais, agora os números começaram a dar muito errado, porque esse arredondamento começou a gerar mais pressão, mais falha, o que resultou na explosão do foguete. Então, por aí vocês terem uma ideia como um projeto mal implementado pode gerar prejuízos assim imensuráveis. Isso foi uma comoção na época, né? Foi o maior acidente aeroespacial que já teve no mundo. E por um erro de desenvolvimento, um erro de software. Então, como podemos, né, evitar ou minimizar esses possíveis erros? E a resposta é com modelagem de dados. A gente usa modelo para simular o que seria aplicado na vida real. E aqui em banco de dados a gente faz a mesma coisa. Aqui a gente vai usar a modelagem para criar modelos de entidade de relacionamentos, o chamado modelo ER. Podemos enxergar a modelagem de um sistema da mesma forma que um arquiteto enxerga a planta de uma casa. O modelo ER, que é modelo de entidade de relacionamento, é uma técnica de modelagem conceitual utilizada para representar dados a serem armazenados em um sistema de informação. Basicamente, o modelo ER representa entidades, coisas, e os relacionamentos, fatos do mundo real, em que há o interesse de monitorar o comportamento do sistema de informação. Então, aqui na próxima aula, a gente vai começar a partir do entendimento do modelo de entidade de relacionamento. Esse vídeo aqui foi mais uma questão introdutória para estar dando uma base para vocês do que a gente vai mexer, do que é a ideia de banco de dados.